Agradeço pela oportunidade, pelo convite e peço desculpas também por falar em português, porque o meu espanhol não é suficiente para fazer uma versão em português. Eu vou passar diretamente ao leitura. Francisco Soares, Metafísica, Ciência e Sabedoria. O objetivo expresso de Francisco Soares, nas três primeiras das disputas metafísicas, especialmente a primeira, é estabelecer a natureza da metafísica. Para cumpri-lo, ele segue um roteiro já trilhado inúmeras vezes e, sobretudo, sob a inspiração de Avicena, que, ao escrever a sua exposição sobre a doutrina tratada nos livros conhecidos em seu conjunto como a Metafísica de Aristóteles, começa por indagar qual é o sujeito, o assunto, ou, como dirá Soares, o objeto da metafísica. Também seguindo o modelo aviceniano, Soares não se propõe seguir a ordem estabelecida dos livros da metafísica, nem fazer uma exposição de tipo literal, como era a voga após o século XIII. A exposição de seu assunto, por meio de uma série de 57 disputações, pretende se realizar por meio de uma ordenação pessoal dos assuntos e incorporar, além do texto aristotélico como ponto de partida, a imensa fortuna crítica acumulada na discussão sobre a obra e os temas metafísicos. A primeira disputa tem assim como referência o livro Alfa da Metafísica. Entretanto, embora defenda, de um modo geral, o ponto de vista aristotélico, Soares dá amostras de grande erudição ao apresentar as inúmeras posições que surgiram na história da discussão dos problemas em torno da natureza da metafísica, de seu objeto principal e de suas características. Esse modo de exposição, por meio das disputas, onde comparecem praticamente todas as autoridades que se envolveram naquelas discussões, valeu a Soares também o posto de transmissor da cultura medieval para as próximas gerações. A resposta de Soares à questão sobre o sujeito-objeto da metafísica pode ser entendida também como uma questão sobre a cientificidade da metafísica. Em primeiro lugar, a metafísica é uma ciência, aliás, a mais nobre de todas. E cada ciência tem o seu objeto próprio, ou se define o seu objeto próprio. Certamente, a caracterização da metafísica como ciência depende de uma compreensão prévia do que seja uma ciência, o que Soares também busca na tradição aristotélica, especialmente nos segundos analíticos de Aristóteles. Dessa exposição surge uma dupla ambiguidade. A metafísica como ciência não pode ser ciência dos primeiros princípios, pois dos primeiros princípios não há ciência, e sim intelecto, ou entendimento, se quisermos seguir a doutrina dos segundos analíticos. Por outro lado, não pode ser também sabedoria, já que a ciência e sabedoria também são hábitos distintos, também de acordo com a doutrina dos segundos analíticos e da ética. Parte 2, sujeito e objeto. De acordo com Curtin, o uso de subjecto como sinônimo de assunto de que trata uma ciência teria origem nas traduções latinas dos textos árabes, que utilizam a mesma palavra para nomear o sujeito da proposição e o assunto de que trata uma ciência propriamente dita. Em termos puramente aristotélicos, a pergunta é sobre o genus, o gênero de uma ciência. Objectum, por sua vez, traduz o grego antikêmenon, no sentido em que aparece no de anima, correspondendo a um hábito, dirigido por uma potência determinada a um objeto próprio de tal potência. Ainda de acordo com Curtin, Tomás de Aquino se dá conta da reciprocidade entre os termos subjecto e objecto e esclarece que o objeto deve ser considerado a matéria sobre a qual se exerce a atividade de conhecer própria a uma faculdade determinada. Não é a matéria da qual, ex qua, mas acerca da qual, circa, e tem, de algum modo, a noção de forma, pois dá a espécie. O sujeito, por sua vez, é pressuposto como condição de possibilidade do estudo dos objetos que a ele se refere. Como diz Aristóteles no primeiro capítulo do livro 2 dos Segundos Analíticos,
Em primeiro lugar, é preciso perguntar se algo é ou existe. Sabendo que algo existe, podemos perguntar o que ele é. Toda ciência é, nesse sentido, ciência positiva, arremata Curtin. Avicena, cuja obra, traduzida para o latim, se introduziu no meio escolar latino antes da chegada da metafísica do próprio Aristóteles, acabou por fornecer a orientação segundo a qual aquela obra seria assimilada. De acordo com ele, toda ciência tem o seu sujeito próprio, e isso definirá canonicamente a discussão da problemática do sujeito da ciência suprema ou metafísica. Avicena identifica 3 traços do sujeito da ciência suprema: a imaterialidade, o fato de ser a causa última, salienta o aspecto teológico, e a que deve ser buscada por si. Resta ver, segundo ele, se esses 3 traços pertencem à mesma ciência, isto é, se o sujeito dessa ciência responde a essas 3 características. Ou, por outro lado, qual o sujeito dessa ciência, considerando que ele deve corresponder a esses 3 traços. Ao examinar a questão posta sobre o sujeito da metafísica, Soares promove aquilo que Curtin chamou de a virada epistemológica soaresiana, o momento em que o subjecto passa a ser objeto. Já no início da obra Disputas Metafísicas, Soares se pergunta sobre o objeto da metafísica, ao invés de perguntar pelo seu sujeito, como era tradicional. Na seção 4 da primeira disputa, dedicada à pesquisa sobre a função e a finalidade da metafísica, isto é, sobre a causa final dessa ciência. Quanto às demais causas, material, formal e eficiente, Soares diz que não há nada de específico ou peculiar a dizer sobre elas. Entretanto, para afirmar esse último ponto, ele acrescenta breves considerações sobre as demais causas de ciência. Com relação à causa material, diz Soares que esta nada mais é do que o sujeito da ciência, isto é, o substrato no qual ela está, o intelecto. A não ser que se queira chamar de matéria de ciência a matéria sobre a qual uma ciência versa, mas isso nada mais é do que o objeto da ciência do qual tratamos longamente. O que é a metafísica? Com relação à causa final, isto é, a finalidade da metafísica, Soares diz que, sendo essa uma ciência especulativa, seu objetivo é o conhecimento em si mesmo, a contemplação da verdade sobre os assuntos por ela tratados, quais sejam a natureza, as propriedades e as causas do ente enquanto ente, e suas partes, na medida em que são abstraídas da matéria de acordo com o ser. Além disso, é função da metafísica aperfeiçoar o intelecto, considerado em oposição aos sentidos e à imaginação, por meio da consideração das coisas divinas e espirituais, noções e princípios comuns e atributos gerais de todos os entes não estudados por nenhuma outra ciência particular. Em apoio a essas afirmações, Soares cita: acrescenta também no livro 1º dos Segundos Analíticos, capítulo 7, que a metafísica é a única ciência que se ocupa dos primeiros princípios das restantes ciências, porque há, efetivamente, 2 grupos de princípios das ciências, como ensina no mesmo livro, capítulo 8º. Os próprios, que explica cada ciência particular, e os comuns a várias ciências. O tradutor francês Jean-Paul Bourdieu acredita que a primeira citação a Aristóteles seja o trecho do capítulo 7 da Metafísica, dos Segundos Analíticos, desculpe, onde, segundo Soares, Aristóteles afirmaria que a metafísica é a única ciência a se interessar pelos princípios das outras ciências, não os princípios particulares a cada uma, mas os princípios comuns. Dificilmente se poderia afirmar que trata dessa função da metafísica em relação aos primeiros princípios. Vejamos o que diz o trecho aludido por Bourdieu. Abre aspas. Por causa disso, a geometria não cabe demonstrar que a ciência dos contrários é a mesma, tampouco que 2 cubos sejam um único cubo. Nem cabe a uma ciência o que é de outra, exceto a quaisquer que estejam entre si, tal que uma esteja sobre a outra, com uma perspectiva em relação à geometria e a harmonia em relação à aritmética. Segundo os analíticos,
livro 1, capítulo 7. O trecho não diz respeito exatamente ao conhecimento dos primeiros princípios, mas da subordinação de algumas ciências aos princípios estabelecidos em outra. Mais à frente, há uma argumentação mais extensa, com base na obra aristotélica, mostrando o porquê de a metafísica ser a ciência que prova os princípios comuns. Como ensina, abre aspas, como ensina Aristóteles, no livro 1 dos Segundos Analíticos, a ciência não prova que o seu objeto existe nem o que ele é. Ela supõe isso. É preciso, portanto, que o assuma de outro lugar. Logo, como isso nem sempre é conhecido por si e frequentemente, é preciso alguma declaração e prova. É preciso que a assuma de uma ciência superior, a qual não pode ser senão a metafísica, da qual se espera que considere a noção de essência e qualidade do próprio ser. Está na disputa metafísica primeira, distinção 4, parágrafo 8. De qualquer forma, seguindo o método que escolheu para a exposição de suas ideias, Soares admite que a afirmação de que a metafísica deve provar os princípios comuns a todas as demais ciências parece levar a uma incongruência, a qual surge a partir de 3 dificuldades elencadas. Primeiro, os princípios do conhecimento são conhecidos por si, são autoevidentes, não podem ser melhor conhecidos por meio de uma ciência. Segundo, o hábito dos primeiros princípios é distinto do hábito de ciência. Terceiro, a mera explicação dos termos de que se compõe o princípio não é função dessa ciência, uma vez que para o entendimento dos princípios basta a simples apreensão de seus termos. Todas essas dificuldades remontam à mesma causa, isto é, o fato de Aristóteles atribuir à metafísica a função de defender e confirmar os primeiros princípios, de acordo com os Segundos Analíticos, livro 1, capítulo 7, com a física, livro 1, capítulo 1, e com a metafísica, cujo livro 4 trata expressamente desse assunto. E, por outro lado, distinguir explicitamente, tanto na Ética Nicômaco, no livro 6, quanto nos Segundos Analíticos, os hábitos pelos quais conhecemos os princípios nos quais se baseiam nossos conhecimentos e o hábito pelo qual tiramos conclusões necessárias e verdadeiras a partir de premissas igualmente necessárias e verdadeiras, dentre as quais os próprios princípios. Isso é, sendo o intelecto ou hábito dos primeiros princípios um hábito superior à ciência, como pode a metafísica, como ciência, ter como função defender e confirmar tais princípios? Alguns solucionam essa dificuldade afirmando que a luz natural do entendimento e o hábito dos primeiros princípios, de fato, não se distinguem realmente, mas apenas conceitualmente. Dessa forma, a metafísica é distinta do intelecto como luz natural, já que é uma ciência adquirida, mas não é distinta do hábito que pode conferir ao intelecto maior facilidade no assentimento aos primeiros princípios. Outros, por sua vez, distinguem a metafísica e o entendimento, ou intelecto, como 2 hábitos distintos. Preferem solucionar o problema conferindo à metafísica o papel de produzir mais facilmente a união do entendimento com o assentimento simples e imediato dos primeiros princípios. O próprio Aristóteles manteve que o intelecto é um hábito distinto da sabedoria e, ao mesmo tempo, que é um hábito adquirido por meio de nossos atos. Enfim, o intelecto é certa facilidade que, por meio do uso, se torna capaz de realizar atos semelhantes, não por raciocínio, pois os atos fluem por meio dele a partir da luz natural, tal como está descrito no último capítulo do livro 2 dos Segundos Analíticos. Dessa forma, a metafísica trata dos primeiros princípios na medida em que eles são um tipo de conclusões, enquanto o intelecto relaciona-se aos primeiros princípios como tais, constituindo-se como uma facilidade e prontidão em reconhecer a sua evidência. A metafísica, por sua vez, por meio do discurso, acrescenta a esses princípios certeza e evidência, pois almeja o assentimento à verdade de um modo discursivo. Obrigado. Há uma boa dose de ambiguidade no argumento soaresiano,
porque ele deseja manter simultaneamente a prontidão do intelecto, o reconhecimento de uma verdade autoevidente, um princípio primeiro, e, ao mesmo tempo, garantir à metafísica um papel na compreensão do mesmo princípio por meio discursivo. Essa ambiguidade tenta se resolver no tratamento da terceira dificuldade, que versa sobre a maneira pela qual a metafísica versa sobre os primeiros princípios, ajudando e confirmando o entendimento sobre eles. Em primeiro lugar, a metafísica explica a noção dos termos constantes dos princípios, apresentados de forma discursiva. Ora, do entendimento dos termos resulta a compreensão da necessidade da verdade dos princípios. De fato, a metafísica estuda efetivamente o que são o ente, a substância, o acidente, e o todo e a parte, e outros termos semelhantes, dos quais se compõem os primeiros princípios. A simples apreensão não é suficiente para a percepção da autoevidência dos princípios. Em segundo lugar, a metafísica também pode demonstrar esses princípios, não certamente por meio de uma demonstração em sentido estrito, mas por meio de causas extrínsecas, formal, eficiente e exemplar. Conclusão: metafísica, sabedoria e ciência. Uma vez explanados a utilidade e a função da metafísica, Francisco Soares acrescenta uma exposição sobre os seus atributos. Na seção 5 da primeira disputa, ele primeiro expõe argumentos que mostram que a metafísica é sabedoria no sentido de uma ciência particular ou virtude intelectual, tal como utilizou Aristóteles no livro 6º da Ética. Em seguida, passa a uma exposição dos 6 atributos dessa ciência, tal como apresentados por Aristóteles no livro 1º da Metafísica, quais sejam conhecimento das coisas mais difíceis, 2, das coisas mais distantes dos sentidos, 3, do que é mais universal, 4, conhecimento certo, 5, conhecimento das causas, e 6, conhecimento mais apto a ensinar. Cruzando todas essas características da metafísica entre si, Soares entende que a metafísica deve ser considerada a primeira dentre todas as ciências. Sabedoria é o nome que Aristóteles dá a essa ciência que chamamos de metafísica, se é que ela é uma ciência, no livro Alfa da Metafísica, onde são listados também os seus atributos. Em primeiro lugar, trata-se de um conhecimento de todas as coisas na medida do possível, isto é, um conhecimento universal. Trata-se também de conhecimento difícil, especialmente por se referir ao que está afastado dos sentidos. É um conhecimento abstrato, portanto. É um conhecimento certo, pois o conhecimento mais perfeito é aquele do qual se pode indicar a maior certeza. É um conhecimento das causas, explica o porquê de algo dizendo qual é a sua causa, por isso também é o conhecimento mais apto a ser ensinado. E na medida em que conhece a causa suprema, é um conhecimento supremo e, portanto, deve dirigir os demais. Em seguida, Soares passa a uma extensa reflexão sobre cada uma dessas propriedades, considerando as dúvidas e questões que podem surgir a respeito de cada um desses atributos. Então, pretendemos abordar essa parte, mas é preciso notar que o exame do atributo certeza leva Soares mais uma vez ao confronto entre intelecto e ciência, onde são aduzidos alguns novos argumentos, mas mantém-se a ideia já defendida na seção 4 a respeito da distinção entre a metafísica como ciência e o hábito dos primeiros princípios. Nessa seção 5, o problema agrava-se um pouco, na medida em que Soares está propondo uma identificação entre sabedoria e metafísica, enquanto na Ética, livro 6º, ciência, intelecto e sabedoria são apresentados como 3 virtudes ou hábitos intelectuais diversos. Obrigado. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas, consideraciones. ¿Alguno de los presentes en sala? Sí. Sí, adelante, por favor. Pablo Martínez. Anselmo, obrigado pela sua apresentação. A minha pergunta é uma curiosidade.
O Francisco Soares, ele se deteve, você fez esse comentário, a sua leitura no comentário aos segundos analíticos. E outros textos de Tomás, ele teve acesso, por exemplo, ao comentário ao De Trinitate, onde também, acho que a questão 5, Tomás faz essa divisão da ciência especulativa, ou seja, Soares conhecia mais o texto de Tomás, outros textos? Obrigado, Paulo, pela pergunta. Eu tenho que esclarecer que, na verdade, esse trabalho sobre Soares é uma espécie de desvio, né, que eu fiz no ano passado nas minhas pesquisas, quando eu participei de um projeto sobre a noção de causa, desde Soares até a modernidade. Então, a minha contribuição no projeto era tentar um pouco com Soares. Então, é um autor que eu não conheço tão bem, né? Eu tive contato com o texto dele, achei um autor muito erudito, né? E eu notei que deve-se tomar muito cuidado com essa erudição, né? Porque várias passagens, né, que ele cita, você vai procurar lá no texto e não é exatamente aquilo, né? Que é o que eu achei a questão dos princípios. Certamente ele conhecia bastante bem a obra de Tomás, mas eu não encontrei nenhuma referência, pelo menos nas 3 primeiras disputações, né, que eu me detive, que já é um trabalho monumental, né, que já dá umas 200 páginas, né, só essas 3 primeiras, não tem uma referência a esse comentário, né? Ele cita diretamente o texto do Aristóteles, mas, comparando, você percebe que ele cita o texto do Aristóteles com base no comentário do Tomás Aquino. A minha ideia, a princípio, era comparar a interpretação que ele faz do texto do Aristóteles com a interpretação do próprio Tomás Aquino, né, já que era meu trabalho mais específico, mas por enquanto eu não dei conta desse ponto, mas em relação específica a esse texto, né, que nós conhecemos bem, o comentário do Boécio, que é um texto muito importante para ver realmente como é que o Tomás Aquino classifica as ciências, né, e ele não faz referência a isso. Ele está mais interessado aqui nessa parte em mostrar que a metafísica é uma ciência e que ela é a ciência suprema. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que ela seja sabedoria e ela quer que ela seja entendimento. É tudo. Obrigado. Gracias. ¿Alguna persona, un presente virtual que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, entonces agradecemos mucho a su certificado. Muchas gracias por la presentación. Bien. Estamos entonces ahora que nos había quedado pendiente, a ver si ahora no tenemos problemas. Lemke. Sim. Agora, todos me ouvem bem? Le oigo bien. Sí, La veo perfecto. bien. Eu também, ouço bem. Bueno, Professora Celina, me ouve bem? sí, lo estamos escuchando, no lo vemos, pero lo escuchamos. Bueno, vamos a escuchar ahora la presentación de Wilson Coimbra Lemke, que se titula Os 4 modos como os filósofos antigos llegaron ao conhecimento de Deus, segundo Santo Tomás de Aquino, uma reorganização das 5 vias conforme o documentário ao Evangelho de São João. Muito obrigado. Eu dou boa tarde a todos. Cumprimento a professora doutora Celina Lertora, em nome de quem estendo os meus cumprimentos aos demais presentes, seja de forma presencial ou virtual.
Como a professora disse, a minha comunicação se intitula Os 4 modos como os filósofos antigos chegaram ao conhecimento de Deus, segundo Santo Tomás de Aquino. Uma reorganização das 5 vias no prólogo do comentário ao Evangelho de São João. Pois bem, durante sua segunda regência em Paris, que vai de 1268 a 1272, Santo Tomás, como Magister in Sacra Pagina, continuou a dar aulas sobre as Sagradas Escrituras e a publicar escritos exegéticos. Pertence a esse segundo período de ensino parisiense o comentário ao Evangelho de São João, referido por Reginaldo de Piperno como o que há de melhor e situado por Jean-Pierre Tourelle entre 1270 e 1272. Embora o texto pertença ao âmbito teológico, no qual não iremos nos aprofundar aqui, e se encerre com uma nota bem sugestiva de teologia negativa, do ponto de vista filosófico, é interessante a remodulação das provas da existência de Deus que ele oferece logo na abertura. Santo Tomás escolhe como epígrafe para o seu comentário ao Evangelho de São João o que se lê em Isaías 6:1. Aspas, viu o Senhor sentado sobre um excelso e elevado trono, e toda a terra estava cheia de sua majestade, e o que estava sob ele enchia o templo. Fecha aspas. Desde o início do seu comentário, Santo Tomás apresenta o apóstolo João como protótipo do contemplativo, e como tal, semelhante à figura do filósofo, mas, ao mesmo tempo, diferente deste pela altura, amplitude e perfeição de sua contemplação. Cito Tomás, abre aspas, pois, como diz Agostinho em seu livro sobre o consenso dos evangelistas, os outros evangelistas nos informam em seus evangelhos quanto à vida ativa, mas João, em seu evangelho, também nos informa sobre a vida contemplativa. Ora, nas palavras propostas, a contemplação de João é descrita de 3 modos, segundo a qual o Senhor Jesus foi triplamente contemplado. É descrita como alta, ampla e perfeita. Alta, de fato, porque vi o Senhor sentado sobre um excelso e elevado trono. Ampla, certamente, porque toda a terra estava cheia de sua majestade. Perfeita, porque o que estava sob ele enchia o templo. Fecha aspas. A primeira coisa que Santo Tomás nos faz saber é que a altura e a sublimidade da contemplação consistem maximamente na contemplação e no conhecimento de Deus. E, com isso, ele quer dizer que o homem eleva os olhos da contemplação para o alto quando ele vê e contempla o próprio Criador de todas as coisas. Tomando assim as palavras de Isaías como se fossem proferidas pela boca de João Evangelista, Santo Tomás descobre ali 4 diferentes formas de sublimidade referidas respectivamente à autoridade, quando diz, viu o Senhor, à eternidade, quando diz, sentado, à dignidade ou nobreza de sua natureza, quando diz, sobre excelso trono, e a incompreensível verdade quando diz e elevado. E em seguida ele faz coincidir essas 4 formas de sublimidade com os 4 modos como os filósofos antigos, a exemplo dos platônicos, chegaram ao conhecimento de Deus. Trata-se, pois, de uma reorganização em ordem e em números diferentes das 5 vias propostas na primeira parte da Suma Teológica. O primeiro modo refere-se à autoridade, entendida aqui como sinônimo de poder, força. E este é, para Santo Tomás, o modo mais eficaz para se chegar ao conhecimento de Deus. Cito Tomás, abre aspas, pois vemos, pelo que há nas coisas naturais, que elas agem por causa de um fim e para alcançar fins úteis e determinados. E como carecem de intelecto, não podem dirigir-se por si mesmas, a menos que estejam dirigidas e movidas por alguém que as guie por meio do intelecto. E é por isso
que o próprio movimento das coisas naturais para um certo fim indica que há algo mais profundo pelo qual as coisas naturais são dirigidas para seu fim e governadas. E, portanto, como todo o curso da natureza procede de maneira ordenada e é direcionado para o seu fim, é necessário que coloquemos algo superior que o dirige e governa como um senhor, e este é Deus. E esta autoridade governante é demonstrada na palavra de Deus quando ele diz Senhor, fecha aspas. Trata-se, na verdade, de um reajustamento do argumento teleológico proposto na quinta via da Suma, ou via do finalismo, e esta via é, para Santo Tomás, tirada do governo das coisas. O segundo modo refere-se à eternidade, que é definida como um ser além dos limites, ou, como se colhe da definição de Boécio, a posse total, simultânea e perfeita de uma vida interminável. E esta resulta, segundo Santo Tomás, da imutabilidade divina. Cito ele, abre aspas, pois eles, os filósofos antigos, viram que tudo o que existe nas coisas é mutável. E quanto mais nobre algo é nos graus das coisas, menos tem de mutabilidade. Por exemplo, os corpos inferiores são mutáveis de acordo com sua substância e de acordo com seu lugar. Mas os corpos celestes, que são mais nobres, são imutáveis de acordo com sua substância, mas eles se movem apenas segundo o lugar. De acordo com isso, então, pode-se concluir claramente que o primeiro princípio de todas as coisas, e o supremo e nobre, é imóvel e eterno. E esta palavra eternidade, o profeta insinua quando ele diz sentado. Isto é, presidindo sem qualquer mutabilidade e com eternidade. E este modo não corresponde à primeira via da Suma, ou via do movimento, pois não se fundamenta na impossibilidade de um regresso ad infinito na ordem dos motores e na necessidade de se estabelecer um primeiro motor imóvel. Também não coincide com a terceira via, a da contingência, pois não apela em sentido estrito às noções modais de contingência e necessidade. Antes, parece se configurar com a quarta via da Suma, que é a via dos graus de perfeição, pois se fundamenta nos diferentes graus de nobreza que há nas coisas. O argumento, porém, é um tanto incompleto, e isto por duas razões. Primeira, porque lhe falta a fórmula conclusiva que se encontra tanto nas 5 vias da Suma, como nos outros 3 modos do comentário ao Evangelho de São João, que são, respectivamente, abre aspas, que todos chamam de Deus, fecha aspas, e, abre aspas, e este é Deus, fecha aspas. Segunda razão, porque este argumento parece provar mais um atributo, o da imutabilidade ou da eternidade, do que propriamente a existência de Deus. O terceiro modo refere-se à dignidade ou nobreza de natureza, e este modo, embora seja semelhante ao segundo, apela mais ao conceito platônico de participação e ao princípio, na verdade, aristotélico, de causalidade. Cito Tomás, abre aspas, pois eles, os platônicos, consideraram que tudo que é segundo a participação reduz-se a algo que o é por sua essência, como ao primeiro e ao mais elevado. Assim como tudo o que inflama por participação reduz-se ao fogo, que é tal por sua essência. Visto que todas as coisas que são participam do ser e são seres por participação, é necessário que haja algo acima de todas as coisas que seja o próprio ser por sua essência, isto é, que sua essência seja seu próprio ser, e este é Deus, que é a causa mais suficiente, digna e perfeita de todo o ser, da qual todas as coisas que são participam do ser. E sua dignidade é mostrada quando ele diz sobre excelso trono, que segundo Dionísio se refere à natureza divina. Fecha aspas. Esse argumento tem certa afinidade com o proposto por Tomás quando ainda não era mestre, num tratado do Ente à Essência, que geralmente é datado entre os anos
de 1252 e 1256, em Paris. O quarto modo refere-se à incompreensibilidade da verdade, e este modo provém de uma espécie de combinação entre o argumento noológico proposto por Santo Agostinho no segundo livro do livre-arbítrio e, mais uma vez, o mecanismo da quarta via da Suma, com base nos graus de perfeição das coisas e na causalidade. Cito Tomás, abre aspas, pois toda verdade que nosso intelecto pode apreender é finita, porque, segundo Agostinho, tudo o que é conhecido é limitado pela compreensão do conhecedor, e, se limitado, é determinado e particularizado. E, portanto, é necessário que a primeira e suma verdade, que supera todo o entendimento, seja incompreensível e infinita, e esta é Deus. Ora, a incompreensibilidade desta verdade nos é mostrada quando ele diz, e elevado, isto é, acima de todo... Por favor, gracias. Isto é, acima de todo conhecimento do intelecto criado. Também nesse caso, como no segundo, a prova é um tanto braquiológica e corre o risco de provar mais um atributo, o da infinidade divina, do que a existência mesma de Deus. O argumento, como Santo Tomás o expõe, soa mais ou menos assim. Se a verdade que podemos conhecer é limitada e parcial, então a suma verdade é incompreensível e infinita, e esta é Deus. Mas, para não se cair num pentimema, ou seja, num silogismo parcial ou truncado, é necessário acrescentar outra premissa, que toda verdade parcial remete a uma infinita, e, portanto, se existe uma, deve existir também a outra. Fica assim claro o modo como São João, que é o discípulo amado, se assemelha à figura do amante da sabedoria, e ainda como os filósofos antigos chegaram ao conhecimento de Deus e de que maneira a razão natural pode provar a sua existência, exceto o que Deus é em si mesmo, que no limite da verdade é de uma incompreensibilidade tal que infinitas palavras humanas, como se lê na conclusão do próprio comentário, não serviriam a esse propósito. Seja ele o fim e o coroamento desta minha comunicação. Muito obrigado a todos. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora al momento de las preguntas o comentarios. Quiero preguntar, ¿Ricardo Lima es presencial, está presente o está por Zoom? Ricardo Lima es el que correspondería ahora. Por Ricardo Lima no lo veo. Professora Celina, está me ouvindo? Hay un Ricardo. Hay un Ricardo en Lima. Doctora Celina. Ustedes Ricardo Lima. Ahí está. Bien, bueno. Ahora no ubicábamos. Entonces, ahora vamos a pasar, por favor, a las preguntas presenciales. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? No, no hay nadie. Bueno. Bien, muchas gracias entonces. Y lo escuchamos al próximo participante. El próximo participante, Ricardo Eugenio Lima, la comunicación a ley natural concebida por Santo Tomás de Aquino como a mayor respuesta a un desacuerdo moral contemporáneo segundo Macquintyre. Lo escuchamos. Paz e bem a todas e a todos, professora Celina,
a quem cumprimento, e a toda a comissão executiva, a quem agradeço a oportunidade. O título da minha comunicação, a que passo a apresentar, a lei natural concebida por Santo Tomás de Aquino como a melhor resposta ao desacordo moral contemporâneo, segundo McIntyre. O texto está dividido em 6 pontos. Primeiro ponto, antes do problema. Julgamos ser essencial para a compreensão dos argumentos utilizados pelo filósofo escocês Alasdair MacIntyre para justificar sua crença de que a lei natural, conforme a visão de Aquino, expressa na Suma Teológica, segunda parte, questão 94, seja a melhor explicação para os fatos do desacordo moral, o conhecimento de algumas concepções suas, nem sempre explícitas no texto, mas presentes em sua obra. No caso, as suas concepções de filosofia moral, tradição de pesquisa racional e história. MacIntyre se posiciona contrariamente à filosofia moral analítica predominante em nosso tempo e à restrição segundo a qual caberia a reflexão moral apenas à análise da linguagem ética e seu uso, dissociada da história e do contexto em que essa linguagem foi forjada. Para este filósofo, as filosofias morais, abre aspas, sempre expressam a moralidade a partir de algum ponto de vista social e cultural. Aristóteles é o porta-voz para uma classe de atenienses do século IV. Kant é a voz racional das forças sociais emergentes do individualismo liberal. De outro modo, existe na compreensão do filósofo escocês uma unidade da história formada pela história da moral e da filosofia. Assim, MacIntyre concebe as filosofias morais como um esforço racional contínuo, voltado para responder, analisar e criar critérios que fundamentem e justifiquem as questões, dúvidas colocadas pelos agentes morais sobre o melhor curso de ação nas atividades desenvolvidas socialmente. É a história desse trabalho, desenvolvido pelas filosofias morais, que constitui as tradições de pesquisa racional, como aristotélico-tomista, utilitarista, kantiano. Segundo ponto, o problema prático e filosófico. Após os esclarecimentos anteriores, podemos partir para a definição do problema enfrentado pelo filósofo escocês no texto, o intratável desacordo moral. Nesse texto, o autor escocês tem a pretensão de dar uma visão geral do que seja o desacordo moral, e se ele pode ou não ser resolvido a partir das reflexões de Aquino a respeito da lei natural. Ele usa como exemplo de desacordo moral aqueles que emergem dos conflitos práticos entre católicos e outros indivíduos sobre questões importantes, como justiça social, aborto, pobreza. Conflitos em que os católicos, seguindo as orientações do catecismo católico, utilizam em seus argumentos os preceitos da lei natural estabelecidos pela razão e que, portanto, deveriam ser reconhecidos por todos aqueles, crentes ou não, dotados de razão, o que teria como consequência um grande acordo sobre as questões em disputa. Porém, um simples olhar para a realidade nos permite constatar que tal reconhecimento está longe de ser alcançado, e as discussões se tornam intermináveis e pouco produtivas, no sentido de não avançarem rumo à identificação de quem estaria certo sobre o assunto em questão. Assim, do desacordo moral presente nos conflitos práticos, emerge um problema a ser tratado no plano teórico para todo. Abre aspas, filósofo que insiste que, se os princípios e regras que governam a vida moral devem ter autoridade, então eles devem ser justificáveis por argumentação racional. No entanto, os partidários das tradições filosóficas diferentes, kantianos, utilitaristas, tomistas, divergem entre si, cada um apelando para a razão ao justificar suas afirmações, e mesmo assim não se mostram capazes de convencer os membros de uma ou outra tradição rival, evidenciando
que os desacordos morais não estão apenas nas discussões pré-filosóficas, mas podem ser encontrados na própria academia. Terceiro ponto: os preceitos primários da lei natural e sua violação. Conforme a leitura de MacIntyre, Aquino concebe os preceitos fundamentais da lei natural como a expressão do primeiro princípio da lei prática, abre aspas, que o bem deve ser feito e buscado, e o mal deve ser evitado, fecha aspas. Diante da diversidade de bens que atendem à nossa natureza física, animal e espiritual, temos vários preceitos da razão, preceitos da lei natural, que ordenam a busca e conquista de um bem comum, ou proíbe o que colocaria tal conquista em perigo. MacIntyre dá alguns exemplos. Nunca tirar uma vida inocente ou causar danos gratuitos. Respeitar a propriedade alheia. Tais preceitos, chamados por Aquino de preceitos primários da lei natural, possuem como características não serem derivados de nenhum outro princípio, pois são conhecidos de forma não inferencial. São os mesmos para todos, imutáveis e reconhecidos por todos os seres dotados de razão. Associados aos preceitos primários, Aquino afirma existirem os preceitos secundários, com a função de aplicar os preceitos primários às situações particulares. Esses preceitos seriam criados pelos indivíduos reunidos em instituições social e culturalmente ordenadas. Exemplifica essa relação entre os preceitos primários e secundários o acadêmico que adota o princípio primário de que deve respeitar a propriedade alheia e, ao usar as ideias de outros pensadores no artigo, dá os devidos créditos conforme as normas da associação a qual está afiliado. Se os preceitos primários da lei natural são acessíveis a todo ser dotado de razão, como podem ocorrer os erros e conflitos morais e não um amplo acordo? A essa questão, Aquino fornece duas respostas. Conforme a primeira, diante de questões particularmente difíceis, os envolvidos poderiam reconhecer os preceitos primários envolvidos, mas nem todos possuiriam a habilidade necessária para sua tradução em preceitos secundários aplicáveis à situação. A outra explicação dada pelo Akinat para as falhas e desacordo está na permissão que damos a um desejo capaz de nos desviar do que os preceitos primários exigem. Por exemplo, um homem cobiça os bens deixados sob sua guarda por um agonizante e mente para os seus herdeiros sobre sua existência, mesmo reconhecendo os preceitos sobre o respeito à propriedade alheia e não mentir. Tomado pela cobiça, ele mente e se apropria dos bens que não são seus em prejuízo de outros. Quarto ponto: o bem final, natureza humana e florescimento. As respostas dadas por Aquino não encerram as discordâncias morais de acordo com MacIntyre e não convencem os membros de outras tradições, como kantianos e utilitaristas, pois essas discordâncias têm causas mais profundas que exigem, além da investigação prática, uma investigação teórica compartilhada com aqueles que apresentam opiniões discordantes. MacIntyre afirma que, apesar do mal-estar que os conflitos com tradições rivais possam trazer, e mesmo o risco de dissolver a própria tradição, os debates com tradições rivais são importantes para o desenvolvimento dos indivíduos e tradições na medida em que examinam suas crenças, acordos e justificativas, tendo como um bem fundamental a busca pela verdade. Portanto, essa investigação deveria ser regida, consoante MacIntyre, por preceitos que proibissem os participantes de colocar em perigo a vida, a liberdade ou a propriedade um do outro, e que estimulassem o compromisso com a verdade e manutenção das promessas feitas. Esses preceitos seriam racionais e vinculativos para todos aqueles que estão dispostos a participar de uma investigação moral. E o filósofo escocês chama atenção para o conteúdo desses preceitos serem idênticos aos preceitos da lei natural, como pensada por Aquino. A investigação teórica sobre a raiz dos conflitos morais revela desacordos mais profundos, que, conforme o filósofo escocês,
apontam para diferentes modos de compreender o bem último para o ser humano, segundo a sua natureza, pois existem visões diferentes sobre a direção e o lugar dos bens em nossa vida. Inclusive, existem posições contrárias à existência de um bem final e uma natureza humana que não são dados de partida. Mas, para McIntyre, a existência de um bem final é perceptível na orientação que damos às nossas ações e deliberações, refletindo nossas inclinações naturais e educação através das quais priorizamos alguns bens em relação aos outros. Quinto ponto. Utilitarismo, teses centrais, seus problemas e respostas. McIntyre, ao analisar o utilitarismo, tem dois objetivos: responder por que o desacordo moral continua intratável, apesar da argumentação dada por ele sobre a concepção de Aquino a respeito da lei natural, e mostrar o esforço numa tradição para manter os acordos fundamentais que, no caso do utilitarismo, passam pela manutenção de três teses centrais assim articuladas. Primeiramente, devemos julgar as ações por suas consequências. Em segundo lugar, a ação será correta quando, entre as opções disponíveis para o agente, ele escolhe a que resulta na maior felicidade ou utilidade. E, em terceiro lugar, existe um padrão através do qual é possível comparar a felicidade ou utilidade que será ou foi produzida por essa ação. O filósofo escocês nos alerta para o fato da compreensão sobre essas teses ter se modificado ao longo da história, em função dos questionamentos feitos por arguidores internos e externos à tradição, e respostas dadas por seus adeptos. Assim, a título de exemplo, a felicidade foi entendida no início do utilitarismo como a presença do prazer e a ausência de dor, conforme Jeremy Bentham. Mill introduz a discussão sobre a diferença entre prazeres superiores e inferiores e a relaciona com a questão de como comparar e ponderar prazeres diferentes. Mais recente na história dessa tradição é a ideia de que alguns utilitaristas que argumentam ser a satisfação de preferências e não o prazer e a dor que deve ser comparado. No entanto, para McIntyre, a existência da maximização da felicidade, em alguns momentos, poderá exigir a quebra de regras consideradas benéficas e que colocarão em lados opostos os utilitaristas e tomistas defensores da lei natural. Ele fornece dois exemplos que apresentam implicações práticas e teóricas, refletindo esse desacordo. O primeiro se refere: levando em consideração a felicidade de cada membro do conjunto relevante de indivíduos, podemos chegar à conclusão de que a vida de algumas pessoas idosas que sofrem de várias doenças dolorosas e incapacitantes deveria ser encerrada, não apenas para acabar com seu sofrimento, mas também para aliviar seus filhos do fardo de cuidar delas. Ou, no caso daqueles que teriam dificuldade em levar uma vida que vale a pena se souberem certos fatos, pode ser difícil evitar a conclusão de que devemos mentir para eles sobre esses fatos. Diante dos exemplos citados, conforme o filósofo escocês, os adeptos do utilitarismo comprometidos com as teses principais de sua tradição se veriam obrigados a defender intencionalmente a morte de inocentes, contrariando o senso comum e os preceitos da lei natural. Chamados para um debate sobre essas questões, debate regulado pelas regras anteriormente expostas, eles aceitariam participar. Porém, segundo McIntyre, não estariam dispostos a colocar em questão as suas teses principais, argumentando que não seria proveitosa tal discussão ou que, apesar dos compromissos assumidos na deliberação compartilhada, os contendores poderiam interromper a discussão por acreditar que nada mais pode ser alcançado. Tal situação, conforme McIntyre, seria um exemplo de desacordo intratável. 6. Padrões externos e a verdade. Chegando a esse ponto, McIntyre informa que a afirmação de que os desacordos entre utilitaristas e tomistas não pode ser resolvido pela argumentação racional é ambígua, pois, por um lado, se com essa afirmação se quer dizer que não existem padrões externos
que possibilitem uma avaliação neutra, capaz de afirmar que um fato está correto em suas reivindicações, em detrimento de outro, essa afirmação estaria correta. Mas isso não significa que, através da argumentação elaborada por outra tradição em relação à sua rival, não fosse possível mostrar que um lado pode estar com a razão. Ele nos lembra que as tradições são constituídas por acordos sobre afirmações que, ao longo de sua história, são constantemente revistas por debates interpretativos internos entre os seus adeptos e com os críticos pertencentes a outras tradições de pesquisa racional, como vimos no caso do utilitarismo. Nessas revisões, é possível que apareçam questões que não são respondidas com os recursos teóricos próprios da tradição, questões que encontram respostas satisfatórias com os instrumentos teóricos de outras, que também se mostram capazes de explicar onde a tradição questionária falha em responder aos seus críticos. A compreensão utilitarista sobre a felicidade como novo fim ao qual as normas devem servir, como meio visto acima, seja mais antiga e conhecida, elaborada por Bentham e Mill. 5 minutos, por favor. Gracias. Obrigado, professora. Seja pelos utilitaristas contemporâneos, apresenta uma série de problemas ao tentar responder às perguntas sobre como avaliar as reflexões direcionadas a eliminar dor e sofrimento, o que considerar como felicidade e por que, sendo racional maximizar minhas preferências, devo maximizar as de outras pessoas, com preferências diferentes das minhas. As tentativas apresentadas pelos utilitaristas para defender a felicidade ou a satisfação de preferências como novo fim a ser alcançado e para o qual as normas devem ser um meio, apresentam dificuldades. E McIntyre afirma que, abre aspas, apenas pelo uso dos recursos provenientes da tradição tomista aristotélica e na perspectiva oferecida por esta tradição, é que este dilema do utilitarismo pode ser adequadamente compreendido. Ele explica que os utilitaristas pretendiam, com os conceitos vistos acima, indicar o objetivo a ser alcançado pela ação humana e o propósito da conformidade às regras morais, fornecendo um padrão para determinar se a regra é vinculante e qual o seu alcance. No entanto, conforme McIntyre, eles procuram no lugar errado. Felicidade como sensação de bem-estar, um estado psicológico. Pois, segundo a tradição aristotélica tomista, tudo o que possui um fim tem esse fim em virtude de sua natureza específica, e isso se aplica aos seres humanos, e até mesmo às artes e instituições, enquanto fruto da ação humana. No processo de busca pela realização de sua natureza enquanto seres humanos, ou nas diversas práticas que constituem as artes e instituições, é preciso determinar o lugar dos bens, o quanto cada um deles contribui para o seu florescimento enquanto ser humano, arte ou instituição, sabendo distinguir entre o que está direcionado ao fim, que ele é próprio, do que está voltado para a satisfação de um desejo. E, nesse ponto, McIntyre segue aqui no que afirma na Suma Teológica que o bem, abre aspas, é aquilo que todas as coisas desejam, fecha aspas. E mais à frente complementa, abre aspas, porque o bem tem razão de fim e o mal razão do contrário. Daí é que todas aquelas coisas para as quais o homem tem inclinação natural, a razão apreende como bens e, por consequência, como obras a ser procuradas e as contrárias dessas como males a serem evitados. Se utilitaristas e tomistas concordam que as regras devem ser compreendidas teologicamente, o mesmo não pode ser dito da compreensão sobre a finalidade de se estabelecer um fim, pois o termo eudaimonia era entendido por Aristóteles e Aquino como a felicidade, que surge e se torna inteligível numa vida completa voltada para o aperfeiçoamento pessoal e coletivo, através da conquista do bem conforme a natureza humana. Abre aspas. Ser feliz, em contraste com se sentir feliz, sempre significa ser feliz em virtude de algo, algo feito ou sofrido,
algo adquirido ou alcançado. Portanto, de acordo com McIntyre, do ponto de vista tomista, é possível compreender onde os utilitaristas falham em superar as dificuldades causadas pelo seu uso da felicidade ou satisfação. E, desse modo, a tradição aristotélica tomista se mostra superior ao utilitarista, mesmo que seus adeptos rejeitem tal interpretação em virtude de compromissos assumidos com as principais teses de sua tradição, e também porque são herdeiros do iluminismo, para o qual as tradições significam o atraso e a ignorância. O recurso aos preceitos da lei natural, portanto, não resolvem os desacordos morais, mas com sua argumentação, McIntyre chega a duas conclusões importantes. Primeiro, sobre a irracionalidade das negações da autoridade dos preceitos da lei natural, pressupostos de nossas investigações. Em segundo lugar, a defesa da lei natural, como pensada por Aquino, em resposta aos desacordos morais, pode ser realizada através da crítica às premissas adversárias, mostrando as falhas que as informam, como no utilitarismo. Muito obrigado. Dada. Muchas gracias por esta exposición que vincula a Tomás con el pensamiento actual, con un filósofo de tanto prestigio y además tan citado como Cantai, ¿no? Así que abrimos estos minutos a preguntas o consideraciones, comentarios. ¿Alguien de los presentes quiere decir algo? Y si no hay nadie. ¿Alguno de los virtuales quieren preguntar algo? Parece que no. Yo solamente quería hacerle más que una pregunta, una consideración. Creo que hay toda una línea, hay como dos líneas en el tomismo actual. Una que busca los acercamientos con el pensamiento contemporáneo, puede ser este caso de McIntyre, y otros que consideran que el pensamiento filosófico tomista tiene que ser, digamos, autogestionado, o sea, ser un desarrollo interno, no necesariamente influido por los cuestionamientos sociales o políticos que hacen filósofos de otra tradición. ¿Qué opina usted de eso? Professora Celina, houve pequeno corte, eu não consegui compreender bem a sua pergunta. Seria possível a senhora repeti-la pausadamente? Sí, que hay dos líneas de compreensão da filosofia tomista hoje. Una es esa que admite la consideración de las teorías modernas como formando parte del tomismo mismo. Una otra que no. Acho que son dos líneas incompatibles, en certo senso incompatíveis. Eu tomando a você sua opinião sobre este tema. Professora, um conceito fundamental na construção teórica de Alasdair MacIntyre é o conceito de tradição de pesquisa racional. Esse conceito é o nexo entre o histórico e o sistemático. Você pode ver tradição de pesquisa racional também como sistemas filosóficos sistemáticos. Podemos entender também desse modo. E, assim, MacIntyre vai compreender que alguns debates, alguns argumentos se prolongam ao longo da história. Questões são retomadas
E dentro dos vários sistemas filosóficos que são montados, existem debates internos e externos, que vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo e que constituem os sistemas filosóficos, as tradições de pesquisa racional. Ele tem essa leitura. É claro que para os filósofos modernos, marcadamente aqueles influenciados pelo iluminismo, toda a tradição ela está relacionada a algo estático, a algo parado. Não é isso, não é essa compreensão que MacIntyre tem da tradição. Ele tem uma tradição próxima, ele compreende a tradição de forma semelhante a Gödel. É dele que ele vai recuperar o sentido de tradição. Tradição como algo vivo, onde conflitos internos, conflitos interpretativos entre os adeptos dos vários sistemas filosóficos vão propondo soluções para questões que vão aparecendo e que precisam ser respondidas pelos seus adeptos e também pela crítica vamos dizer assim, dos personagens, dos seus críticos externos. Espero que tenha dado alguma resposta. Obrigada. Pasamos entonces ahora a la última de las ponencias de esta serie, antes de la conferencia del doctor Warren Redmond, que es la presentación de Laura Sandoval. Está en presencia virtual, con una comunicación, la semiótica tomasiana, el concepto de signo en Tomás de Aquino. Perfecto, porque ella está compartiendo aquí, así que ya está. Bien, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien ahí? Sí, porque estaba en compartido, pero no tenía la pantalla, así que ahora está perfecto, gracias. Bárbaro, gracias, Elina. Bueno, voy a comenzar, voy a ir leyendo y en la presentación les voy a ir dejando las referencias para que no sea tan extenso, pero voy a ir remitiendo a ellas, así que comienzo. Tomás de Aquino indirectamente dedicó parte de su obra a reflexionar sobre la relación entre conocer y proferir, es decir, sobre la relación entre nociología y comunicación. En ese sentido, teorizó sobre lo que llamamos signo y sobre la significación. En diferentes obras, Tomás va construyendo una noción de signo que atraviesa diversas problemáticas, lógicas, filosóficas, teológicas, entre otras. En primer lugar, derivado de una lectura aristotélica, desarrolla una noción de signo con una clara perspectiva lógica. Sin embargo, en obras teológicos filosóficas se encuentran desarrollos sobre la significación que amplían el alcance de la noción de signo, como es el caso de la locutio angélica y la consideración de los sacramentos como signos. En el proemio al comentario al Perihermeneias, Tomás de Aquino, con el fin de explicar el título de la obra, retoma la definición de Boecio sobre interpretación como, cito, voz significativa que por sí misma significa algo, de donde expresa, siguiendo el texto aristotélico, que únicamente las oraciones enunciativas serían propiamente interpretaciones, es decir, que expresan una significación, ya que en estas es donde se podría demostrar la verdad o falsedad, siendo los nombres y los verbos conjugados elementos constitutivos de la interpretación. En ese sentido, Tomás justifica la primacía de la voz brindando un argumento antropológico que sostiene que la comunicabilidad es connatural a la esencia humana y por lo tanto sería necesaria. Siguiendo a Aristóteles, sostiene que los seres humanos somos animales políticos y sociales que tenemos la necesidad de comunicar a través de la palabra hablada las pasiones del alma, resignificadas como concepciones del intelecto. La definición de ser humano como ser social y político está apoyada en la noción de naturaleza como determinación ontológica. De aquí que sociabilidad y politicidad se entienden como cualidades esenciales connaturales que derivan de la racionalidad y de esta una necesidad de comunicación, de poner en común las concepciones del intelecto. Así, de esta manera, la racionalidad
para Tomás, sería entendida como intrínsecamente vinculada a una teoría nociológica, donde la tesis nuclear sería o se basaría en una propiedad locutiva del entendimiento. Entonces, la comunicación como connatural y considerada una propiedad de la sociabilidad humana y la voz significativa como una demostración mediante el proferir, nos derivan al concepto de signo como elemento fundamental entre la relación entre conocer y proferir. En otras palabras, la significación es un elemento central tanto en la nociología como en la ontología y en una semiótica tomasiana también, en tanto inferencia, un tanto anacrónica, pero siguiendo los textos sobre la significación. En el comentario al Peri Hermeneias, Tomás retoma a Boecio para desarrollar una definición de signo como, cito, aquellas cosas que están en la voz, que son marcas, signos de las pasiones que están en el alma. Es decir, según esta definición, los signos son palabras que refieren, en tanto indican, a conceptos intelectuales que preceden la exteriorización sensible. Perdón. Boecio, en su comentario al Peri Hermeneias, realizó una clasificación de los sonidos, entre ellos los producidos por los animales, donde incluye el ladrido de perro, entre otros, dentro de la categoría voz significativa, fusionando la teoría estoica de los signos con una teoría de los signos del lenguaje. Tomás retoma la clasificación de Boecio, pero complejiza la taxonomía y llega a una definición de signo utilizada únicamente para referir a las voces significativas. Para ello, acá reproduje una tabla que sintetiza la clasificación sobre los sonidos y sobre los signos. A partir de esta clasificación de las voces, Tomás, siguiendo la concepción agustiniana, llama signo a toda voz significativa. Un signo es todo enunciado dotado de significado, sea vocal o no vocal. Además, entiende que los signos son términos convencionales, ex institutiones, es decir, no son naturales ni necesarios. Asimismo, entiende el proceso de significación vinculado a un proceso de obtención de conocimiento mediante la abstracción sensible, la captación del universal de una esencia individual, y en consecuencia sostiene el carácter mediador de los signos. Así, de esta manera, las voces significativas refieren a conceptos del intelecto, quienes tienen una relación indicial con lo existente extramental creado. En el proceso de abstracción, el intelecto se vuelve reflexivamente hacia la especie sensible y genera una imagen sensorial a partir de una relación de semejanza con esto existente extramental, que luego posibilita la formación del concepto de lo individual abstraído, el verbum mentis. En ese sentido, Tomás sostiene que el acto de conocer desde las criaturas hacia los entes creados se realiza mediante un proceso de diferentes mediaciones que implica la abstracción de lo sensible, mientras que el conocimiento desde las criaturas hacia Dios se obtiene por vía de analogía. Así se entiende que el decir por medio de la palabra exterior, la palabra hablada, el proferir, implica una comunicación desde la palabra interior hacia el exterior de algo conocido por el entendimiento. Puede decirse que todo lo que se conoce puede comunicarse hacia otros y esto se realiza por medio de la palabra. En relación al vínculo entre conocer y significar, se encuentra otra conceptualización de signo que amplía la primera definición. En el libro 4 del comentario a las sentencias, Tomás expresa que signo considerado en sí mismo significa algo manifiesto para nosotros, por el cual somos conducidos casi de la mano al conocimiento de algo oculto. De aquí que signo no implica ya únicamente un enunciado dotado de significado, sino que además tiene una función nociológica como conductor, mediador, para la obtención de un conocimiento no evidente, no inteligible, aquello oculto. Esta concepción permite entender que Tomás da lugar a lo no inteligible, a lo no racional, a lo oculto, aquello que no se alcanza a percibir, pensar o entender por medio de la razón. Asimismo, además de trabajar sobre la comunicación humana, Tomás teorizó la locutio angélica o la comunicación de las sustancias separadas, identificadas con los ángeles de la doctrina cristiana,
Un ángel sería una sustancia separada que no solo posee conocimiento puro y totalmente intelectual, sino que sería un sujeto puro y totalmente intelectual. En la Quaestio 9 de Veritate, Tomás trata específicamente sobre la comunicación angélica. Uno de los puntos centrales de la cuestión se centra en analizar cómo es la naturaleza de tal comunicación. Aquí argumenta que a pesar de que los ángeles son sustancias inmateriales, es decir, inteligencias puras, tienen un compuesto de ser y esencia, por lo cual, al considerarse criaturas inferiores a Dios, no tienen, por lo tanto, conocimiento perfecto de lo existente y necesariamente deben comunicarse. Es decir, en los ángeles radica una diferencia fundamental entre ser y conocer. Tal diferencia o no identidad fundamentada en el orden ontológico es la que permite reflexionar sobre cómo se transmiten conceptos entre entidades que son básicamente intelecto. Tomás explica la comunicación angélica mediante una analogía con la comunicación humana, donde la noción de locutio se utiliza análogamente para dar cuenta del proceso nociológico y comunicativo. Entonces, lo que posibilita la comunicación angélica es estar en orden hacia un otro. La transmisión de contenidos hacia ese otro se realiza mediante la expresa voluntad del sujeto emisor. Es decir, para que exista comunicación entre ángeles, a diferencia de lo que sucede en la comunicación humana, es necesario que haya voluntad de expresar algo. Cabe señalar que el vínculo estrecho entre acto de comunicar y la voluntad no es algo evidente, y Tomás lo señala diciendo que en la comunicación humana se puede prescindir de la voluntad. Por ejemplo, incluso se puede prescindir de un otro. Como ejemplo, refiere a casos donde no se tiene control sobre lo que se puede o quiere comunicar, así como un movimiento del cuerpo puede indicar tristeza o alegría. Entendiendo con esto que no toda comunicación sería discursiva, como en el caso de los ángeles. Entonces, la locutio angélica es un acto enunciativo donde un ángel comunica a otro un concepto que tiene en su intelecto mediante un acto volitivo. Es decir, los ángeles, por su definición, no podrían conocer a partir de la abstracción de lo sensible ni proferir voces, porque implicaría la intermediación de los sentidos del cuerpo como órgano material. En palabras de Tomás, el silencio excluye la locución vocal tal como están nosotros, pero no la espiritual como están los ángeles, por lo que utiliza mediante una analogía términos y explicación de la comunicación humana. Entonces, como la naturaleza del conocimiento angélico no es discursiva, sino que se entiende como hábito, es decir, como un conocimiento concebido en la memoria, se identifica al ángel con el signo y a la comunicación hacia un otro como señas. Por otro lado, sostiene que como el concepto de signo implica lo discursivo cuando se habla de signos en los ángeles, de manera más general, que es de manera más general, disculpen, ya que implica una traslación de conocimiento. Solo se puede llamar propiamente signo a algo a partir de lo cual se llega al conocimiento de otra cosa como discurriendo. Y según esto, no hay signo en los ángeles, ya que su ciencia no es discursiva, y por eso también en nosotros los signos son sensibles, ya que nuestro conocimiento, que es discursivo, tiene su origen en las cosas sensibles. Sin embargo, comúnmente podemos llamar signo a cualquier cosa conocida en la que se conoce algo. Laura, 5 minutos. Bien, ya termino. Entonces, bueno, me salto la cita. Quería llamar la atención sobre eso. Esta definición es más laxa respecto a la que propone en el comentario del Peri Hermeneidas y permite llamar signo prácticamente a todo el material intelectual por el que los ángeles se comunican, pero sigue emparentada con la definición que presenta en el comentario a las sentencias como lo que permite el conocimiento de algo oculto. Cabe subrayar que la diferencia que establece Tomás entre la locutio angélica y la noción de iluminación. El concepto de locución involucra la idea de representación como presencia que es invocada por el signo, en tanto voz proferida, al volver conocido lo desconocido, mientras que para que haya iluminación es necesario generar un conocimiento nuevo de la vuelta a la presencia de aquello que se está significando con el signo. Esta idea de signo mediador que permite conocer lo oculto
supone una relación de identidad entre signo y locutio, ya que el locutio es lo que permite volver presente lo ausente ontológicamente, por un acto de representación por medio del discurso oral. Por último, y ya termino, el concepto de signo también es utilizado en una relación de uso pragmática entre las personas y los objetos sensibles en cuanto a signos, para referir a los sacramentos. Tomás concibe que los sacramentos constituyen signos de los sagrados. Así sostiene que si algo se relaciona de alguna manera con una realidad, puede tomar su nombre de ella. Ese sería el caso de los sacramentos, que se constituyen como aquello que tiene relación de signo con los sagrados, siendo esa relación analógica, ya que en esta cuestión se toma la palabra sacramento no en sentido equívoco, sino análogo, o sea, según las diversas relaciones hacia una misma cosa. Es decir, esta relación de signo establece algún grado de semejanza entre el objeto material, cosas o palabras que se toman para realizar el sacramento y la idea que quiere representarse de lo sagrado. Por lo que también podría considerarse una relación metafórica. Tomás argumenta que los signos son connaturales al hombre porque es propio del hombre llegar a lo desconocido a través de las cosas conocidas. Y así justifica una relación semiótica de las personas con los sacramentos basándose en la concepción epistemológica basada también en la analogía del ente. Esta, en relación a la noción de los sacramentos como signos, otra disputa vinculada a la efectividad, la eficacia y legitimidad de los signos sacramentales se centró en resolver cómo podían estos, siendo tanto efecto como causa, producir lo que representaban. Cuestión definida con la fórmula id ficit quod figurat, fórmula que introduce de manera directa la relación entre signo, representación, efecto y causa, de donde se puede analizar la existencia de un carácter performativo del sacramento. Este carácter performativo, que es una noción introducida por John Austin como parte de la teoría de los actos de habla, sostiene que mediante determinados enunciados se realizan o se llevan a cabo ciertos actos implícitos como efectos de proferir. Entonces, siguiendo la teoría de los actos de habla y la metáfora de Tomás sobre el discurso como un compuesto realizador, que a diferencia de las primeras concepciones de signo que tenían una relación más acotada en su significación, puede entenderse que aquí considera que el carácter semiótico es extendido a otros objetos de la realidad sensible, no necesariamente lingüísticos, que amplía el proceso de significación a casi cualquier entidad real o de razón, sensible e inmaterial. Bueno, mediante esta breve exposición intenté exponer las diferentes nociones de Tomás que desarrolló en relación a la comunicación en tanto propiedad connatural y que implica que la producción de significación también sería connatural. Y bueno, más o menos repasar las diferentes nociones de signo para mostrar la amplitud que tuvo este concepto, que pasó de ser algo meramente lógico y explicado de alguna forma un tanto lineal. A partir de la abstracción se amplía cuando interviene el uso, la pragmática en relación a los sacramentos. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias. Tenemos unos poquitos minutos para alguna pregunta, consideración. ¿Alguien de la sala quiere decir algo? No, bueno, es una... En la sala no. Sí, una pregunta. ¿Cómo? Yo una pregunta. Está bien. Yo quería hacer una pregunta. Ahí para que me vean. Sí, primero los de la sala y después los virtuales. Me he puesto ahí cerca del micrófono. Ignacio Pérez Conferenzo. Me he puesto ahí cerca del micrófono, pero también no me veían. Hola, mi pregunta es, en algún momento mencionaste el concepto de iluminación. Cuando lo hiciste, no haces ninguna referencia a los debates que hay con respecto a la iluminación, en el caso de los ángeles, de la iluminación, si es una iluminación divina o a qué se debe. Te pregunto si la idea es continuar esta investigación o si ya la has hecho en otro lado, tal vez, con respecto a ese tema. Es una cuestión derivada, pero no sabéis, no... Sí, bueno, una pregunta antes de que contestes, porque como estamos bastante sobre la hora, ¿hay alguien más
de los virtuales que quiera hacer una pregunta? No. Bueno, entonces, adelante con la respuesta y cerramos. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Sí, quizás en el apuro por presentar, capaz que quedó medio descolgada este vínculo, pero estaba retomando la aclaración que realiza el propio Tomás sobre la diferencia con respecto a la noción de iluminación en tanto generación de conocimiento nuevo, para distinguirla de signo. En realidad, no quise entrar más en esa discusión acá, simplemente mostrar ese desarrollo, pero sí, tengo en cuenta lo que decís y creo que puede ampliar muchísimo más la comprensión sobre la significación, pero sí, retomé una cuestión que retoma el propio Tomás, creo que llegué a mostrar muy rápidamente la referencia, eh, pero sí, 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 tengo en cuenta. Puede ser una cuestión muy secundaria, ¿eh? No es que haya faltado porque en tu argumentación es muy claro, está muy bien, es simplemente, Sí, bueno, no, pero tenés razón, porque creo que en relación al signo y muy acotado, la diferencia está en que primero él dice que el signo necesariamente te genera conocimiento de algo ininteligible, pero después expresa la diferencia para, por ejemplo, hablar de los signos en relación al uso. Y ahí ya no habría conocimiento nuevo y es en el sentido estricto del término, que en el caso de la iluminación, sí, para que se produzca iluminación, según Tomás, tiene que haber una novedad, o sea, tiene que haber un conocimiento que no es deductivo, digamos, que es nuevo en tanto que viene de afuera o viene de Dios, que se posiciona en el intelecto sin la necesidad de abstracción o de la mediación de un signo. Iba por ahí, era muy, muy acotadito. Eh, no, no sé si logré explicarme. muy bien, gracias. Muchas gracias.